Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou o Jim Akimir e hoje eu estou aqui numa noite de Saturno, né? Não exatamente na hora de Saturno, tá? Porque faz tempo que eu estou trabalhando, hoje eu estou fazendo vários pigmentos saturninos aqui, né? Tem um preto de osso que eu estou refinando, tá aqui o restinho aqui nesse saquinho. Eu tô moendo aqui no almofariz, né? Tá tudo sujo já. Tô coando, tô filtrando. E tem esse daqui também, que é um dos pigmentos saturninos, né? Esse aqui exatamente é um linrito. É um carvão mineral, né? Um dos vários tipos de carvão mineral. Mas a gente tem também o raríssimo azeviche, que é tudo muito parecido, é praticamente igual, tá? Então, às vezes, nem compensa moer azeviche porque é muito caro, muito raro, né? Ele já está no estágio avançado, já praticamente um fóssil. Mas os carvões minerais em si, eles têm a mesma tonalidade. Eu já testei alguns, assim, alguns tipos, né? E não muda muita coisa, não. Então, às vezes, acaba até misturando, né? Porque não muda muito, tá? Mas é uma das cores assim que a gente usa para Saturno. Eu tô pondo aqui um pouquinho de óleo de linhaça, tá refinado à mão. É os carvões, os pretos de carvão. Sejam eles de combustão, sejam eles minerais, sejam eles vegetais. Tudo isso vem da energia de Saturno, né? E falando da energia de Saturno e as tintas, os pigmentos raros, né? A gente não vai trabalhar somente com a cor preta, e nem toda cor preta é de Saturno, tá? Existem cores pretas que são de Vênus. Sim, são de Vênus. Existem cores pretas que são de Marte. Sim. Depende de onde vem, depende de que minério, de que planta, que foi extraído aquele pigmento, né? Os ossos, sim, os pretos de osso, marrom de osso, ou de dente de animal, de gente, triturado, queimado, carbonizado, eles são sim de Saturno, tá? É um pouco mórbido, né? Eu não usaria o pigmento feito de ossos humanos. Mas de animal a gente acha pela natureza. Às vezes animais que morrem por aí, todos que eu fiz foram de ossos já velhos, já secos de muito tempo, que eu fiquei caçando por aí. Às vezes boi que morre, cachorro, enfim, animais que morrem por aí na natureza, gambá. E você acha lá aqueles ossinhos e tritura para fazer. Tritura não. Você vai carbonizar para fazer um preto de osso, que antigamente os grandes mestres da pintura usavam preto de osso. Só que geralmente era o preto de marfim, né? Era queimado o dente do elefante, né? Hoje é proibido, tá? Hoje é proibido, né? Mas não precisa fazer isso. Você pode usar ossos ou dente também de outros animais que estão mortos. Não precisa matar nada para você ter uma tinta. Isso é uma maneira de honrar a vida daquele animal, daquele ser que partiu, né? De ser humano eu já não recomendo muito, porque já um ser com um raciocínio, na parte espiritual não seria muito legal você estar usando a tinta de ossos humanos de uma pessoa, ainda mais que você não sabe quem é, qual era a índole dessa pessoa aqui na Terra. Energeticamente pode ser até perigoso você atrair um obsessor, né? Às vezes não, tem gente que não vai ligar. Eu mesmo, se usasse os meus, eu não ia me importar. Depois de morto, para que eu quero saber de alguém usando meus ossos? Mas vai se saber, né, gente? Então, se acharem ossos de animais um dia, quiserem triturar, queimar, né, carbonizar para fazer um pigmento de osso, é válido. Você está honrando aquela vida que já foi, já não está ali. É só a carcaça que a terra vai, né, praticamente devorar com o tempo. Mas você pode usar para fazer tinta, tá? Esse daqui já é um carvão mineral, já é um minério de carvão, que a gente acha em minas de carvão, né? Não é uma coisa cara, não é uma coisa do outro mundo também. Só é chatinho de moer, tá? É um dos pigmentos mais chatinhos de moer.
Na hora de esquentar ele para tirar a água, né, depois que passa pela filtragem, ele vira um gás, ele tem um cheiro forte, cheiro de alcatrão, né, muito forte. É até perigoso ficar inalando isso, então assim, tem que tomar muito cuidado para fazer esse aqui. Eu já recomendo ter uma certa experiência para trabalhar com esse tipo de pigmento, tá? Ele dá um preto castanho, né? Ele é um preto bem quente, tipo um preto de Marte, que a gente conhece, que é um preto de Marte, né? Um preto do fogo, que é um óxido de ferro, só que ele é preto, né? Ele parece muito, mas é diferente, tá? A característica dele na pintura muda muito do preto de Marte, tá bom, gente? Ele tem uma textura única, não tem como igualar assim a outro pigmento que eu conheça que seja na cor preta. Cada preto é diferenciável, gente. Tá? Tem preto de cobre, tem preto de Marte, assim como tem vermelho de Vênus também, tá? Que eu sei fazer, só que já é uma fórmula química. Por aí vai, né? Mas a gente foca mais no que? Nas pedras, nos minerais. A gente não vai tanto para a parte química de pigmentos sintéticos. A gente vai mais para a parte de coisas que a gente traz da natureza, seja comprando ou achando, não importa, tá? Porque às vezes não vai ter na sua região, né? O máximo que a gente pode encontrar às vezes é uma ágata, uma hematita, uns cristais de rocha, ainda assim muito deficitário, assim, dependendo da região que você mora, né? Então, a gente tem que comprar. Eu, assim, 95% do que eu tenho, ou mais do que isso, eu comprei, né? Até terras. Tem terras que a gente acha por aí nos montes da vida, mas a gente tem que comprar, gente, né? Claro que a gente pode fazer várias cores da nossa cidade, né, dos ocres, das terras dali, das pedrinhas que a gente achar, mas não vai ser aquela paleta ricona, maravilhosa, cheia de cores, não vai. Vai ser uma coisa bem limitada e básica, mas já ajuda, né? O pouco que for de graça já ajuda. Só que nem tudo é de graça, mesmo que você ache, você tem que preparar. E preparar exige paciência, exige amor. A gente tem que gostar do que a gente faz, porque senão, meu bem, não vai, tá? Se você não gosta do que você faz, põe um pouquinho do seu toalha aqui, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Simples assim, tá? É um trabalho... Esse aqui é de um amigo meu que faz. Vou pôr um pouquinho dele. Misturar. Cada óleo desses aqui tem um tipo de preparação. Um feito no cobre, outro, entendeu? Então assim, eu tô misturando aqui, tá? Para equilibrar. Então, assim, tem que ter o jeito de preparar, tem que ter amor no que você faz, que às vezes é cansativo, é pesado, pegar pedra, quebrar pedras, às vezes para trazer para casa, quebrar, tem que marretar, depois tem que pôr num pilão forte, quebrar em pedacinho. Dos pedacinhos que a gente chama de areia, a gente tem que refinar, aí vem a parte chata, fazer virar pó, né? Sem um moinho, assim, a mão é muito complicado, tá? Cansa os pulsos, dói os pulsos, abre o pulso, dá tendinite, dá o diabo todo, né? Então tem que gostar. Primeiro passo é você gostar e ter interesse em fazer. Nem que seja uma vez na vida, como uma experiência. Você não precisa fazer direto, você não precisa virar uma fábrica ambulante, né? Eu faço por amor mesmo, né? Às vezes eu vendo, sim, mas é mais por amor porque eu uso, sou o primeiro a usar. A minha primeira cobaia sou eu. Então eu sou o primeiro a estar usando, tá? Mais um pouquinho desse óleo aqui. E é isso, gente. Esse daqui é o preto de carvão mineral, tá? Ele entra como um preto, apesar de ser bem quente, puxando para um marrom, mas ele ainda é um preto, tá? É um preto muito quente. Ele tem uma transparência maravilhosa para velaturas, né? Ele tem uma textura única que depois eu vou mostrar para vocês no papel, numa pintura, para ver se vocês conseguem captar pelo vídeo a diferença, né? De um preto para o outro. Porque preto, você fala, preto é tudo preto, realmente. Preto é uma das cores que mais tem na natureza. Assim, na pintura, a gente faz preto de carbono, né? Queimando água assim numa panela, por exemplo, aquela fuligem preta que fica.
já é um pigmento, que é um pigmento chatíssimo de mexer, é o que eu mais odeio. Preto de fumo, que a gente chama. Ele parece uma graxa preta, ele gruda. Eu já tomei banho daquilo, gente, é horrível. Às vezes eu fui abrir um saco, eu tava sem paciência de fazer, comprei um saco dele. E ele é tão leve que você encostou no pacote, ele voa assim, longe. Ele é leve, 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 ultra fino. E voou, engoli, entrou pelo meu nariz. Eu comecei a cuspir preto, enfim, foi um horror. Fiquei parecendo um saci. Eu já sou pretinho, fiquei mais pretinho. Ai, foi horrível. O problema é que dá câncer, né? Esse tipo de pigmento é perigoso, não é uma coisa saudável, né? A sorte é que não deu nada em mim, mas foi horrível. E para limpar a casa, meu Deus, só apertei um pouquinho assim, voou. Nisso que voou para tudo que foi lado. Então é um pigmento chatíssimo de trabalhar. Não faço tinta com ele, detesto mexer. Mas esses pretos minerais eu adoro. Por quê? Eles não têm essa característica dos corantes ou do preto de fumo. Não é aquela coisa que gruda, sabe? Você passa aqui, depois para limpar é um inferno. Não, esse aqui ele tem uma transparência. Ao passo que eu vou raspar aqui e passar uma buchinha, acabou, tá? Assim como outras pedras pretas, turmalina, tem muita transparência. A pedra que a turmalina fica cinza, não fica preta. A gente não cataloga ela como um preto, ela é um cinza, né? Preto de osso, essas coisas são maravilhosas. Agora, quando é um corante, alguma tinta, pode ser, não precisa ser preto, pode ser vermelho, qualquer corante vegetal, gente, ele gruda que nem batom, aquelas coisas cerosas, né? Chato de tirar, chato de limpar. Por isso que eu gosto muito de pedras. É difícil de fazer, é duro, é complicado fazer virar um pó finíssimo. Tem que filtrar várias vezes para não cair nem um grão grande, senão fica uma areia pura, né? Para ficar uma tinta decente, profissional. Né? Eu já fiz antigamente errado e me ferrei. Ficou grosso. Hoje eu já tenho experiência para não deixar mais o pigmento ficar assim. Mas a gente erra bastante antes de acertar, né? Então assim, eu gosto de minerais por conta disso, porque é uma pedra, é uma coisa viva da natureza e não faz tanta manchação, né? Caiu em algum lugar, não vai grudar para sempre, não. Ele solta mais fácil, é um pigmento mais pesado. Ele não tem aquela coisa de grudar, mesmo sendo um preto, tá? Então isso que eu acho interessante. E também a transparência. Geralmente alguns pretos, que nem o de fumo, é bem chapado. Não tem transparência, é uma coisa que mancha. Esse não, ele tem uma ótima transparência, podendo funcionar como um marrom, um sépia e ao mesmo tempo um preto. É uma cor maravilhosa, assim, ótima para misturar com várias outras cores, até para tom de pele, para fazer contornos, assim, misturando com cinábrio, sabe, ou com um pouquinho de verde, de terra verde, para fazer contornos assim, é muito legal, sabe, fazer sombras quase pretas, um pouquinho de marrom, ele fica perfeito. Agora, vai fazer isso com preto de fumo? É mais complicado, tá? Por isso que eu amo os pretos minerais, pretos de pedra, né? É muito legal para trabalhar com eles. Não é só esse, tem outros também. Saturno é um planeta muito rico em pigmentos. É como eu falei numa postagem. Em Saturno nós temos pigmentos brancos, que é o branco de chumbo, feito da oxidação do chumbo. E aí depois tem o litopônio, massicote. Tem os que tem a mistura de regência, né, os estanatos, mas aí já não entra porque tem mistura de regência. Aí a gente já deixa à parte, a não ser que seja uma coisa específica. Temos o vermelho de chumbo, que é meio alaranjado, mas catalogado como vermelho, né? Temos vários pretos, cinzas, marrons, de origem animal, vegetal, de coisas incineradas, enfim, de pedras, de carvão mesmo, de churrasco, carvão vegetal, né? De fósseis, de tudo que vocês imaginarem, gente, tá? Tem muito preto, de cascas de coisas queimadas, enfim, um monte de coisa, tá? Então Saturno ele tem essa riqueza na paleta, não só dos pretos, como também de cores. Ele só não tem que eu me lembre assim um azul. Não me lembro de nenhum azul saturnino.
Mas vermelho tem, amarelo tem muitas cores, tá? E se for misturar tudo, fica uma coisa amarronzada, esverdeada. Eu geralmente, quando eu faço tinta de Saturno, eu ponho quase todos os tipos de pretos principais, até a galena, né? Que é o metal do chumbo, e outras pedras, né? E um pouquinho só daqueles pigmentos claros de Saturno, para ele manter esse preto, um preto esverdeado quente, né? Aqui hoje eu estou fazendo somente uma tinta de carvão mineral, tá? Na outra semana, no outro dia de Saturno, eu vou fazer a tinta de Saturno, que é uma encomenda, inclusive, né? Eu vou estar à venda também, vou fazer umas 2 a mais só. Não faço muitas a mais, tá? Porque o pessoal não entende muito o valor desse tipo de trabalho. Então eu faço mais para mim e para algum cliente que encomende, né? E como eu tava sem, resolvi fazer mais pigmento. O meu desse daqui eu tinha que terminar de refinar, eu terminei, então o dia hoje foi isso. Amanhã eu já vou refinar os do sol, né? Terminar de refinar. E hoje eu vou deixar essa pronta. Deixei um pouquinho do pó para quando for fazer a tinta só de Saturno e para misturar os outros minérios que eu tenho aqui já moídos, né? Terminar de refinar esse preto de osso e vamos lá. Vai nascer uma tinta saturnina. Eu gosto da textura dele, é bem arenosa, mesmo que você refine, ela tem uma coisa assim úmida. Ela tem uma textura de umidade, fofa, veludada. Olha, ele é muito poderoso esse pigmento. A textura que ele fica, ó, ó, nem pinga, ó. Eu batendo aqui agora que pingou. Eu amo esse pigmento, tá? É um dos que eu mais gosto dos pretos aí. É um preto com muita personalidade, ele é único, né? Assim como também o nosso... Tem 2 tonalidades de preto de osso, uma mais escura e uma mais marrom. A marrom é maravilhosa, um marrom lindo, um marrom quente. É muito lindo, muito lindo. Só é chato para secar, demora para secar. Tem que pôr um pouquinho de secante para ele secar mais rápido, né? O que eu não gosto é a turmalina negra. Acho um pigmento sem graça, sem personalidade. Ele é bom pra gente fazer poções, né? Pra tinta eu não acho muito legal. A textura dele não adere muito bem, tá? É uma coisa assim, muito... Pra mim não tem muito uso. Mas enfim, gente, vim falar um pouquinho das cores de Saturno. Vim mostrar aqui eu fazendo essa tinta maravilhosa, desse carvão mineral, né? E ensinar para vocês mais um pouquinho. Eu tenho um óleo segurando o celular aqui. Desse mundo das tintas naturais, das tintas minerais, que é uma coisa que eu já estudo há muitos anos, né? Eu nem sei quanto tempo tem isso, se tem 10 anos, sei lá. Mas eu sei que já tem muitos anos que eu estudo isso e pratico também, venho pesquisando e fazendo, errando e aprendendo, porque a gente aprende assim na vida, a gente erra bastante para poder aprender, né? Então, deixo aqui para vocês esse ensinamento básico. Não é um curso, é apenas um bate-papo, né? Mas eu tenho muito a ensinar, muito a mostrar para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho das cores e pigmentos naturais do nosso querido velho Saturno. Tchau, tchau.